Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários. E hoje a gente vai falar sobre o resultado do Grupo Mateus, agora no quarto trimestre de 2022, final de ano. Cara, o Grupo Mateus é uma empresa bem legal, tá? É uma empresa de IPO relativamente recente, tá ficando meio repetitivo falar isso, né? Tem muita empresa legal nos últimos anos, né? Tem que dar uma urucubaca aí do pessoal que acha que as empresas novas aí não tem como ser legal. Pô, tem bastante empresa interessante, tá? E o Grupo Mateus é um exemplo desse. Eles têm um modelo bem agressivo de crescimento, tá? Então é outro preconceito que o pessoal tem com empresas do varejo, né? Embora varejo possa ser um monte de coisa diferente, mas o Grupo Mateus é um belo exemplo de um case legal de geração de valor, de crescimento, está entregando muito, mesmo um cenário difícil. É verdade que parte do negócio deles está sendo favorecido por esse momento econômico, parte não, né? Mas, no geral, os números são bons, tá? Então, enfim, ó, o pessoal gosta, é nota 4, 5 e de verdade, é uma empresa boa. Quando você olha Grupo Mateus, empresa regional, pode causar um pouco de estranheza aí para quem não conheça, mas os números são bem legais. É uma empresa de novo mercado, né, tá com market cap bom, 12 bi, não é pouco aí para Brasil. Tem aí um IPO relativamente recente também, tá? Vai ser aqui, né, só varejo e tal. Eles trabalham com 4 linhas de lojas, basicamente, né? Mercados, atacarejos, lojas de eletroeletrônicos, né, que aí já é um perfil mais, sei lá, Casas Bahia, Magazine Luiza. Os supermercados lembra mais, né, bom, qualquer mercado, e os atacarejos é tipo açaí, atacadão, tudo mais. Esses mercados eles estão performando muito bem, né? É só olhar qualquer empresa aí, atacadão, açaí, qualquer uma delas, né, o resultado é muito bom. As lojas de eletroeletrônicos já estão sofrendo um pouco mais, tá? Porque aí, né, o que a gente viu, Via Varejo, Magazine Luiza, com bastante dificuldade, mesmo lá naquela Light e tal. Mas no final das contas, somando o que tá bom, o que tá ruim, a empresa segue tocando o plano estratégico dela. E qual que é? Eu falei lá para vocês, crescimento, né? Então o foco dos caras é crescer, crescimento acelerado. Olha a cotação aqui, a gente já volta nela, né? Tá aqui, ó, desde final de 2020. Então, se você olhar aqui, né, de 2020 em diante, um crescimento de receita absurdo, né? Parte vem de um crescimento mais ou menos orgânico, do negócio que está indo bem, e parte desse crescimento acelerado, abertura de novas lojas. Aí lembra um case de varejo como qualquer outro, que é basicamente abre loja, abre loja, abre loja, né? Mas olha a evolução aqui, tanto em termos de receita, quanto em termos de EBITDA, de EBIT, de lucro líquido, qualquer métrica que seja. Lucro líquido não aparece tanto crescimento porque tem aumento de depreciação, né, pela abertura de novas lojas e também resultado financeiro piorando um pouquinho com o aumento na taxa de juros. Mas o endividamento dela é bem sob controle, tá? Isso talvez seja o que mais chama atenção no Grupo Mateus, como eles estão conseguindo crescer sem pesar tanto, né? Porque muita empresa cresce tomando dívida, né, acelerando a abertura de lojas, mas a dívida aumenta, aí o resultado financeiro começa a pesar. Não sei se vocês já viram aí, mas eu gravei um vídeo da Ocean Pact aí para esse mês de férias também. E a Ocean Pact é tipo isso: os caras investiram na frota, o resultado melhorou, só que o financeiro puxa, pesa, né? Aqui não é o caso, o financeiro piorou um pouco, mas, né, sob controle ainda. Tá? Então, chama atenção esse case de crescimento do Grupo Mateus, né, os resultados aí muito bons, tá? Enfim, vamos dar uma olhada aí na apresentação de resultado da empresa, quarto trimestre de 2022. Então tem vídeo no canal já, quem quiser ver, do Grupo Mateus, com mais detalhes. Uma época que ela estava um crescimento absurdo, tá? Agora tá um pouco mais pé no chão. Mas ainda assim os números são bons. Se você for comparar com outros. Opa, peraí, acho que deu uma travada aqui. Vou abrir de novo, rapidão. Se você for comparar com outras empresas, tá? Do mais ou menos semelhantes, tá? Os números deles estão muito bons. Agora vai. Estratégia de expansão. Então, como eu comentei, o ponto assim, né, de destaque do Grupo Mateus é o crescimento, a estratégia deles. A gente já falou bastante disso nos vídeos, como eles fazem um crescimento assim, né? Ela é uma empresa regional do Nordeste, então as principais lojas vão estar no Maranhão, no Pará, principalmente, né? Quando a gente começou a analisar, acho que tem um com todas, as lojas. Ela é uma empresa do Maranhão, então, obviamente, aqui vai ter o maior número de lojas.
Eles começaram a expansão pelo Pará e depois pro lado de cá, né, para os outros estados do Nordeste. E qual que era o lance, né? Além de ser né, um negócio regional e tal, focado ali, para tentar se diferenciar um pouco das outras grandes redes, o lance é que eles faziam uma expansão muito bem coordenada, que eles tinham as rotas de logística, então eles iam abrindo novas lojas no caminho para a mesma rota de abastecimento logístico servir para todo mundo. Aí eles começavam abrindo a loja de eletrônicos aqui, ó, tipo a Eletro Mateus, que era a mais simples para eles abrirem. Depois vinha com supermercado, com o atacarejo e tal. Então, era um crescimento bem interessante, bem focado. Era não, né? Continua. E nos últimos anos para cá, ela cresceu pro lado de cá, né? Para cá no mapa. Que aí entrou Piauí e Ceará já tinha, acho que na época do IPO já tinha loja, mas isso aqui é tudo novidade, tá? Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Pernambuco é novidade. Então, aqui tem uma avenida de crescimento imensa. Rio Grande do Norte, não sei se eles têm plano para abrir, mas pô, olha o tanto de loja que eles têm no Maranhão, 130, 70 no Pará. Né? Quantas lojas acho que não cabe na Bahia, né? Estado grande e os outros estados aqui? Né? Pernambuco, estado importante. Paraíba, Alagoas, Sergipe. Então, tem muito espaço para crescer ainda, né? Bastante. E ela consegue, como a gente viu, crescer ali num CAPEX, né? Ali na ponta do dedo. E olha que o cenário não é o mais favorável possível, né? Também tá ajudando, os atacarejos em especial estão tendo bom resultado, mas é um cenário como um todo desafiador e os caras crescendo muito bem, né? Isso é bem interessante. Então, deixa eu voltar aqui. No ano de 2022, eles abriram 30 lojas, né, de 230, ou seja, bem relevante, mais que 10%. E as aberturas foram principalmente aqui, né, um grande destaque. 11, principalmente não, né? Principalmente continua no Maranhão, o maior número de aberturas. Mas a novidade é essa: 11 novas lojas em 5 estados diferentes, tá? Então tem aqui uma visão por cima das lojas, algo bem simples. Então, em parte dos motivos deles conseguirem crescer assim fácil, né, relativamente fácil, com o capex, né, não tão alto e aí crescer bastante, é o modelo de negócios, né? São lojas mais simples e tal, e pau na máquina vai embora. Mas mesmo assim, né, os números são bons, tá? Que mais tem de bom? Aqui as diferentes linhas, né? A gente já tinha comentado: supermercado, supermercado local, atacarejo e loja de eletrônicos, tá? De novo, Porto Seguro, Conceição do Coité, Maracanaú e mais obras em andamento. Então, pessoal, pode esperar mais crescimento, né? Em vista aí no Maranhão, na Bahia, Paraíba, Ceará, ou seja, né, vai continuar esse ritmo de crescimento aí, tá? Novidade do Grupo Mateus, estava até esquecendo já, né? Eles fizeram a aquisição no Grupo Big, então esse mercado aí está se consolidando, né? Impressão nesse mercado de atacarejo, já que teve toda a questão lá do Grupo Pão de Açúcar, que primeiro fez a cisão do Açaí, depois o Açaí comprou a marca Extra para fechar, acabar com a marca Extra e usar as lojas, né? Com a bandeira Açaí, né? O Atacadão comprou. O que o Atacadão comprou? Cara, é tanta compra que eu já nem sei mais. Mas o Grupo Mateus comprou as lojas do Big, né? Então eles estão convertendo aí os atacarejos Maxi, né? Lojas Big, para botar nas bandeiras deles, tá? Interessante também. Essas aquisições acabam sendo uma forma de você acelerar o crescimento, né? Porque a ideia não é você nem você comprar a empresa, você comprar a loja. Isso a gente viu muito bem acontecer e dar certo, né, com a experiência lá do Extra Açaí. Por que foi um baita de um negócio para sair? Porque eles compraram as lojas para rodar com a bandeira Açaí, que é uma bandeira muito mais lucrativa que a Extra. Então, quando a gente viu o negócio, parecia que ele era mais lucrativo pro lado do Pão de Açúcar, né? Pelos preços, assim, pô, o Pão de Açúcar vendeu caro, isso aí, vendeu bem. Mas quando o Açaí botou a bandeira dele nas lojas, o resultado foi lá para cima. Então, o lance é esse, né? Você comprou a empresa, beleza, mas só me dá essas lojas aí, que eu vou fazer elas ganharem dinheiro, né? Basicamente é isso aí. Então, principalmente em Pernambuco, Alagoas, vai dar uma acelerada aí né, no crescimento. Então, os destaques do resultado da empresa: melhora de estoque, de capital de giro e tal, né? Isso aí faz parte da melhoria contínua dos resultados. Então a empresa vai se expandindo com mais representantes comerciais e tal, né? As margens estão ali se segurando, a gente já vai ver, isso é bom, porque quando uma empresa está crescendo muito acelerado assim,
pode acontecer de pressionar as margens, faz parte. Isso a gente tem visto um pouco na Pets, em outras empresas que aceleraram muito o crescimento, aí agora, né, compraram aquelas empresas lá no caso da Pets que ainda não davam lucro, teve lá esse cenário econômico aí, dá um mix não tão favorável, agora tá tendo pressão de margem. Aqui não tem nada muito específico, né? A margem fica mais ou menos ali, né? Um pouco mais, um pouco menos, mas não muda muito. Esse é um negócio que vai ter muita alavancagem operacional nos custos, né, administrativos, porque no custo bruto não tem muito como fazer alavancagem operacional, né? Já que, enfim, né, é supermercado, né? Não, você vai vender o preço ali bem competitivo, tá? Então, crescimento de receita muito forte, mas 6 bilhões de crescimento, né? 30% em cima de um ano que o patamar de comparação era alto, tá? Então, isso chama bastante atenção, porque não é como se o Grupo Mateus tivesse com resultado fraco e tal. Não, o resultado foi recorde de 2021 e meteu muito em cima disso, tá? Um resultado melhor ainda. Performance mesmas lojas, tenho batido aqui nessa tecla com vocês, né? Quando você tem uma empresa com case de expansão, tem que acompanhar a performance mesmas lojas para ver se está indo tudo bem. Por quê? Porque é uma armadilha de crescimento. Empresa que gasta para abrir loja, vai crescendo a receita como um todo, mas as lojas não têm aquela performance. Uma hora, né, a conta chega. Né? Aqui não tem nenhum problema, crescendo 2 dígitos, né? Performance mesmas lojas é muito bom, tá? E lucro líquido vai crescendo 1,1 bilhão, recorde histórico. Tem aquilo que eu falei, não tá todo o crescimento refletido no lucro ainda, porque tem a questão da depreciação que está aumentando, ainda tem um resultado financeiro um pouquinho pior, mas uma geração de valor bem forte, tá? Continuando aqui, essa tabela deles ficou horrível para mostrar aqui, né? Mas só para a gente ter uma noção em relação ao lucro bruto, margem bruta, você vê que não varia muito, né? Fica ali nos 20%. É baixa a margem bruta, é baixa. Porque, né, principalmente por causa do atacarejo, é vender no limite de preço. Então faz parte do business, a gente já falou bastante, né, em relação aí a várias outras empresas. E aqui não é diferente, aí tem as questões de pisco, fins e tal. Não é nada demais, né? O ajuste aí é praticamente no mesmo em relação ao ano, em relação ao trimestre. Tá? Que mais que tem de bom? Né? Despesa operacional. Então, aqui é que deve se manifestar a maior parte da alavancagem operacional do Grupo Mateus, diluindo essas despesas. É óbvio que no momento de crescimento acelerado, vai pressionar. Então, vocês viram lá, tem contratação de novo time comercial, novos representantes, principalmente quando ela faz essa expansão geográfica, vai para novos estados e tal. Então, no momento, né, ficou mais ou menos flat aqui, melhorou um pouquinho ali, um pelinho. Né, as despesas operacionais eram 17% da receita, né, virou 16,9%, 17,6%, 17,1%. Então deu uma melhoradinha ainda, o que é bem positivo, tá? Mesmo nesse cenário de expansão acelerada, tá conseguindo diluir um pouquinho. Eventualmente, quando a empresa ficar no estágio mais maduro, já tiver um monte de loja ali, Bahia, Pernambuco, Ceará e tal, tendência isso aí diluir um pouco mais, né? Por enquanto, é o preço do crescimento. Outras receitas, os não recorrentes e tal. E no final das contas chegamos no EBITDA, que eu acho que seria a melhor métrica para acompanhar a empresa, né? Porque lucro líquido tem esse aumento de depreciação, que nem é tão grande assim, para falar a verdade, né? Mas sei lá, triplicou em relação a 2020. Mas no EBITDA fica bem visível, né? O crescimento da empresa. Olha só, né? Que lindo. Então cresceu aí 20% ano contra ano. Em termos de quarto tri, não foi um quarto tri tão forte assim, né? Mas ok. Nada demais. Teve uma margem EBITDA ajustada, né, mais fraca. Então deu uma pressionada nesse quarto trimestre, né, a princípio. Né? Não sei se deve ser algo tão crítico. O quarto trimestre ele foi duro para o varejo em geral. A gente viu várias empresas com dificuldade, mas se mantém. E aqui é aquilo que eu falei, né? A margem dela fica flutuando ali, 7, 6, esse trimestre veio ruim, 5. Então vamos ver se dá uma recuperada aqui nos próximos resultados. Tá? Já quarto trimestre, geralmente é um trimestre bom de vendas, mas esse quarto tri aí não foi tão bom assim, né? Taxa de juros bem alta, poder de compra da população é meio baleado, mas com tudo isso ainda subiu 2%. Tá? Então é aqui que a gente provavelmente vai acompanhar a evolução da empresa, apesar desse quarto tri agora não ter sido tão espetacular, né? No geral do ano, né? Segue evolução, segue crescimento. Isso aqui provavelmente foi uma base de comparação forte, né? Os números estão bons no geral.
Lucro líquido, esse sim vai melhorando, né? Margem líquida subindo no ano e tal. Muito bom. Ó, arredondamento, né? É 1 bi 65 milhões, já virou 1,1. Redonda para cima. Enfim, tá muito bom. Né? Ciclo de caixa, que os indicadores de capital de giro fez um trabalho muito bom. Ó, o tanto que ela reduziu de estoque de ciclo de caixa. Legal, né? Acabou se refletindo aqui na geração de caixa operacional. Por quê? Como a empresa está expandindo muito, por que veio negativo esse FCO? Ela tá ganhando dinheiro. Só que, como você tá abrindo muita loja nova, cada loja tem o seu estoque, tem as suas contas lá, fornecedores. Então, você acaba ficando com um capital de giro maior. Capital de giro vai aumentando, aumentando, aumentando. Esse dinheiro fica preso no capital de giro, que é o que a gente chama. E por que esse é um problema, né? Porque é dinheiro que não entra. Era para ela estar entrando 1 bilhão, mais ou menos, numa empresa estabilizada, né? Você teria mais ou menos o FCO parecido com o EBITDA, né? Tem uns ajustes ali, mas mais ou menos seria a mesma coisa. Só que tem principalmente esse impacto do crescimento que vai entrando no capital de giro. Então, se a empresa não consegue liberar dinheiro no FCO aqui, o CAPEX vai comendo e a dívida começa a aumentar muito, né? A dívida aumentou, só que o EBITDA cresceu, acompanhou, está sob controle. Mas é importante que ela faça aí, né, um trabalho para liberar um pouco aqui no capital de giro, para entrar a grana do FCO. E você vê que 2022 ela já fechou no azul, já, né? O FCO cobriu o CAPEX, o que é bem bom para o ritmo de crescimento dos caras, né? É bem animador. Eles não pagam provento ainda, sei se eles tinham um prejuízo acumulado ou se eles simplesmente não estão pagando. Seria interessante, né? Se eles tivessem um estatuto mais moderno sem dividendo mínimo. Mas e essa performance caixa em 2022 foi muito boa. Que, ó, sustentou o crescimento, né, com a caixa própria. Então, isso mostra a sustentabilidade desse crescimento aí, né? Com saudável. Nossa, eu falei saudável de várias formas, né? Sustentável, sustentabilidade, saudável. Mas esse foi um baita de um trabalho, tá? Porque senão é dinheiro que fica preso. É dinheiro da empresa no capital de giro, porque uma hora ela vai vender e vai rentabilizar. Mas momentaneamente, né, você fica meio preso, assim. Fica meio dependente dessa grana. Bom, então aqui a gente vê a evolução mais ou menos da dívida, né? Então, o dinheiro liberado, capital de giro, né, foi muito expressivo. E foi suficiente para o CAPEX. Ah, isso aqui é só o quarto tri? É, só o quarto tri, de setembro para dezembro. Por isso que fica meio, né, enroscado. Mas muito bom o trabalho, tá? Muito, muito bom o trabalho no capital de giro. O endividamento, consequentemente, né, tirando os arrendamentos, segundo ele está zero, então tem mais essa questão aqui, ó. Quando a gente vai ver, né, tirando o arrendamento, né, 40% da dívida de arrendamento, tirando o arrendamento, eles estão basicamente 0 a 0 na dívida. Então, né, baita trabalho mesmo da empresa em equacionar o caixa ali, os estoques principalmente, né, geração de caixa, para liberar dinheiro, né? Por isso que a empresa tem avenida de crescimento imensa. Tem espaço para crescer, a princípio os negócios estão indo bem, o CAPEX eles conseguem fazer uma boa gestão no crescimento, então tem tudo para continuar crescendo, crescendo. Uma situação econômica não tá aquelas coisas, os caras estão, né, crescendo mesmo assim, muito bom. Olha só a diferença, eu não tinha visto, não tinha prestado atenção como que liberou, né? Tava aqui, eu tinha achado meio estranho. Como que eles liberaram capital de giro de um trimestre para o outro. Só que é mais ou menos normal, tá? O quarto trimestre de supermercado, em especial, cara, ele gera muito caixa. Então, os mercados da vida, no quarto tri, que é final de ano, Natal, tá? Hoje tem Black Friday, os caras vendem pro ano inteiro. Então, passa o ano inteiro ali sustentando, construindo estoque para no quarto trimestre limpar tudo. Olha a diferença, velho, brutal aí, 1 bilhão quase, né, de liberação. Muita coisa mesmo. Isso que eu tinha achado estranho esse slide aqui. Ah, tal, mas era isso. A empresa estava com 1 bi de dívida em setembro. E com essa gestão aí, as vendas e estoque, zerou a dívida. Então, atenção, tá? Nessas empresas aqui, a dívida acaba sendo sazonal. Não é muito intuitivo isso, né? Mas a dívida varia muito de um trimestre para o outro. Vamos ver se a gente consegue. É que aquele não calcula, né, no trimestral, mas olha a diferença aqui, ó, do caixa. Então a dívida estava lá, mas liberou 1 bi no caixa, né? Era 700 milhões, foi 796, mais de 1 bilhão. Loucura.
Mas enfim, vamos voltar lá para a apresentação. Endividamento no momento é zero. É normal, tá? Que essa dívida vá se recompondo ao longo dos trimestres. Para chegar no quarto tri de 23, os caras, bum, de novo, tá? Isso aí acontece. Mas o importante é saber que tá sob controle, né? Endividamento médio aí, né? Nessa flutuação tá de boa. Resultado financeiro não pesa tanto para a empresa e tudo mais. Então aqui a gente vê o CAPEX. O quarto tri ele foi meio baixo de CAPEX, né? Eu não tinha entendido nada disso aqui e tal. Agora que eu entendi, foi um CAPEX baixo e tal. A empresa levantou grana. Acho que eles identificaram aí que tinha uma. Né, não, vamos fazer o seguinte: vamos botar o né, pé no chão e tal. Liberaram bastante grana, acabou zerando endividamento, fizeram um CAPEX um pouco menor. Mas a ideia, para o longo prazo, eles continuarem investindo. Você vê que de 21 para 22 já reduziu bastante o CAPEX, principalmente em novas lojas. Né? Na verdade, foi só né, em reforma, infraestrutura, ela continua investindo. Agora, novas lojas, você vê que os caras gastaram 1,1 bi em 21 e 600 milhões em 22. Por isso que deu aquela equalizada. Isso é legal, porque torna o crescimento assim mais sustentável. Mas vamos ver 2023, como é que eles vão fazer. Se eles vão voltar para um crescimento acelerado, se eles vão manter esse crescimento aí um pouco mais lento, mais rentável, que querendo ou não, né? Ó, quantas lojas foram? 30 lojas de 200, né? Mais de 10% de crescimento. Então, bem interessante o potencial que ela tem de crescer, né? Bem interessante. Num ritmo de crescimento legal, os caras equilibraram capas. Muito bom. E tem opcionalidade. Falar, tem espaço de mercado, vamos meter o pé no acelerador, depois a gente arruma a casa de novo. Então tá aí, a apresentação meio simples, né? Não tinha tanta informação, mas é o suficiente pra gente entender. Tem que ficar de olho nesse quarto tri, que vem um pouco mais fraco. Não foi exatamente fraco, mas ele perdeu em margem, né? Se você for ver o EBITDA normal, né? Foi um EBITDA bom ainda. E deu tanta diferença por causa dos não recorrentes, né? Esse aqui é o oficial, mas aí tem uns créditos, não sei das quantas aqui, né? Ganho tributário e tudo mais, que deu a diferença pro ajustado. Então, atenção nesse EBITDA ajustado do quarto trimestre, que não foi aquelas coisas. Mas a empresa também cortou CAPEX, liberou estoques, né? Foi um quarto trimestre bom, tá? Mas o ideal é que os números continuem evoluindo, tá? Isso seria o esperado. Então tá aí, vocês viram, né? Uma empresa de varejo, que muita gente torce o nariz, uma empresa regional, não tão conhecida, mas com um case legal de crescimento, que cresce com pouco investimento, né? Relativamente, claro, com o mercado indo bem, né? Principalmente os supermercados, né? Muito bom. Para mim, nota 4, 5, né? Para mim, sim. Como a gente fala, sempre tem uma variação, hein? Dependendo do que você gosta. Tem gente que prioriza não, eu priorizo empresas de alta qualidade, sei lá, varejo não curto muito. Tudo bem, né? Não é, talvez não seja uma empresa muito com a sua cara. Mas é porque ela está entregando resultado, só vê aqui, né? A evolução. Então, só vê aqui, tá? Não aqui. Porque aí o cara olha esse gráfico aqui, não parece grande coisa, né? Pô, a empresa ficou meio de lado, despencou, voltou um pouquinho, mas tá fraca. Não, pessoal, isso aí é cotação, tá? Esquece cotação. Então, muita gente tem usado esse argumento, ó, IPO é uma porcaria, olha os últimos IPOs, porque o mercado tá batendo muito, tá batendo tudo na empresa, inclusive as da IPO. Só que, por exemplo, o Grupo Mateus, ó, a diferença de 2020 para cá, cara, era 12 bi de receita, foi para 21, era 700 de lucro, foi para mais de 1 bi, né? Dívida sob controle, né? A hora que ela parar de crescer, vai gerar caixa. A empresa evoluiu muito, melhorou bastante. É um negócio legal. Você pode até não gostar, pode não ser assim, né? Teu tipo de empresa preferido, mas não tem como negar que o número é bom. Ah, minha cotação caiu. Cara, é o mercado sendo mercado. Né? São as crises, é o predomínio aí da percepção macroeconômica de risco nos preços. Isso que a gente investe por longo prazo e não por curto prazo. Curto prazo é loucura, você não consegue tirar nenhuma conclusão, né? Olhando para conclusões do curto prazo. E sim, tá? Isso aqui é curto prazo, quando a gente fala em investimento de ações por longo prazo, tá? Foi estranha essa frase, né? É curto prazo quando a gente fala de investimento de ações por longo prazo. Vocês entenderam. Então, 2022 foi um ano. Eu vou colocar já de cara, né? Um ano com um crescimento, com capex um pouco mais baixo pela empresa, mas ainda forte crescimento. Tá bom, né? Mais de 10% de loja, tá bom.
ainda com um bom crescimento. É só para a gente comparar com o ano anterior, que ela cresceu muito mais, né? As receitas continuam evoluindo com as margens mais ou menos estáveis, né? Aí tem umas margens aumentando, outras piorando, né? Mas são, enfim, é a flutuação normal, não é? O que eu quero dizer aqui é que ela não tá assim, estamos crescendo, sacrificando margem para crescer, não. E também não tá alavancando operacionalmente, né? Mas esse tipo de negócio em especial é mais difícil um pouco. A margem muito baixa ali, muito no limite, não tem muito jeito, tá? Foi feito um excelente trabalho de gestão de capital de giro para liberar o FCO. E a única atenção, né? Atenção ao EBITDA ajustado do quarto trimestre nos próximos resultados, né? Então, ver se ela consegue retomar ali uns 5% de margem, 6%, né? 6, 7% de margem. No ano em geral ainda foi muito bom. Então, o grupo Mateus segue a sua estratégia de crescimento acelerado, sem empregar tanto CAPEX e com uma dívida muito bem administrada. E isso, não tem muito mais o que falar, né? Enquanto os números estiverem bons e a empresa continuar crescendo, crescendo, né? A geração de valor continuará. Eu não estou muito criativo. A geração de valor para os acionistas. É isso. Se um dia eles chegarem, galera, agora a gente já está contente, vamos sentar e repensar, aí a gente senta e repensa também, mas por enquanto, né, é um case de crescimento, tá dando muito certo. Se eles mantiverem esse perfil aqui num crescimento mais sustentado pela geração de caixa, vai ficar mais sólido, mas se eles acelerarem, também pode dar certo, né? Também pode crescer mais ainda né? E o resultado futuro compensar aí um gasto maior. Então vamos ver a estratégia que eles vão empregar. Mas por enquanto não tem o que falar. Acabou de entrar em vários estados, né? A princípio está indo tudo bem, com outros players aí com um pouco de dificuldade, claro, né? Os atacarejos estão bem, as lojas de eletroeletrônico estão mal, fica difícil, né, a gente separar tudo, mas no geral um resultado bem bom no Grupo Mateus. Tá aí, mais uma empresa nova que entrega resultados excelentes. Tá certo, pessoal? Então por hoje é só. Grande abraço aí para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!